Então, vamos entrar no assunto, Pedro. O que você me diz e por que não contrataram ainda? Então vamos lá. Antes, né? Por que eu acho que não contrataram? Porque o assunto Pedro mexeu com toda a estrutura do Flamengo. Mexeu com tudo. Mexeu com o Sampaoli, mexeu com o próprio elenco, mexeu com o próprio Pedro. Você deve ter lido N assuntos. Ah, mas o cara pode pedir demissão, pode ir embora sem custo. Ah, o cara pode isso, o cara pode aquilo. A CLT diz assim, um monte de advogado dando pitaco. Eu não sei. Mas o cara que fez o que fez, que deu o soco, foi punido. O cara fez. Né? Mas isso gera uma relação diferenciada com o Sampaoli, gera uma relação diferenciada com o próprio elenco. E aí, Ergeu, eu acho que o Flamengo tá assim, cara, a gente vai trazer um cara que não é top, mas que pode ajudar no lugar do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, sem ter a certeza da necessidade. Porque se a gente cair fora da Libertadores, o que eu não acredito, e se a gente cair fora da Copa do Brasil, o que eu também não acredito, esses dois conseguem jogar o brasileiro, não precisa contratar ninguém. Então, para mim, isso vai depender muito do que vai acontecer nesses dois campeonatos na quarta-feira que vem, né? O jogo de quinta, depois o jogo de quarta. Temos as duas classificações, aí eu acho que surge um nome. Até porque se não tiver as duas classificações, na quinta-feira nós vamos ouvir nome de técnico, porque o São Paulo ele não vai ficar. Porque se ele cair fora da Libertadores e cair fora da Copa do Brasil, ele vai embora na quinta-feira. Tem um porém. O Landim é apaixonado pelo Sampaoli. Ele foi o maior defensor e o responsável da vinda do Sampaoli. Então, eu creio que mesmo o Flamengo também penso exatamente como você. Acho que o Flamengo passa nessas duas fases. E na Copa do Brasil já vai estar na final, caso avance de fase. Já na Libertadores ainda tem um caminho pela frente. Mas eu confesso que, vindo quem venha para a próxima fase da Libertadores, vai ser mais complicado do que um Olímpia. Vai ser mais osso. Eu concordo. E nós temos que lembrar, né, Gil, que qualquer jogador que venha não joga a Copa do Brasil. A Copa do Brasil você não pode inscrever mais. A inscrição foi até dia 1º de agosto, tá? Então não pode mais inscrever ninguém. Então nem o Gêmeos, o Rames lá do São Paulo pode jogar porque inscreveu antes. Nós não podemos. A gente já fechou nossas inscrições com o Alan, com o Luiz Araújo e com o. Faltou um. Com o Rossi, com o goleiro. Exato. Certo? Então nós não podemos inscrever mais. Na Libertadores, passando de fase, nós temos uma nova rodada de inscrição. E aí sim eu acho que vem mais um nome. Eu concordo com você que ele reforçaria os nossos adversários. Embora os exemplos que você deu, eu não sei se ele jogaria no lugar do Luiz Soares, no Grêmio. Tenho dúvidas se ele jogaria no lugar do. No Palmeiras, com certeza ele jogaria. Tá? Você falou Palmeiras, Atlético Grêmio. Mineiro. Acho que ele não jogaria junto com o Hulk, nem no lugar do Hulk. Acho que não. Ele poderia Acho jogar com o Hulk. aí depende muito da estrutura do técnico. Assim que talvez ele pudesse jogar junto com o Luizinho Soares, embora os jogos são mais parecidos. Enfim, no Palmeiras, com certeza, o Palmeiras não tem um centroavante do nível dele, tanto que a Leila já tentou comprar algumas vezes. Né? Mas eu concordo com você, não dá para ter um jogador desse reforçando um adversário. Né? Mas, em paralelo, a gente tem que entender primeiro se ele quer jogar. Não dá para todo o jogo que ele está no banco ele entrar com aquela cara de concha que ele tem entrado todo jogo. Porque desde o início, quando ele veio lá em 2019, 2020, ele já sabia que ele seria banco do Gabigol. Era sabido. Ah, mas o Dorival montou um time para jogar com os dois. Montou porque o Bruno Henrique machucou. Porque se você Isso é pegar o fato. comecinho, o comecinho do Dorival, o Pedro era reserva. Aí o que aconteceu? Ele machucou. O Dorival chamou o Gabigol e falou assim: Gabigol, lembra quando eu te lancei lá no Santos? Você jogava junto com o. Ai, como é que é aquele grandão que fazia gol pra caramba no Santos? Não consigo lembrar. Eu também não vou lembrar o nome dele, mas ele jogava junto com um centroavante fixo, centroavante de ofício, e você era o flutuante. Era o centroavante que fazia gol, mas jogava em dois centroavantes, um fixo e um aberto.
E foi por isso que o Gabigol topou abrir. E na primeira oportunidade que ele teve, ele falou assim, ó, mas não é isso que eu quero estar lá dentro da área fazendo gol. Se você parar pra pensar no Gabigol, cara, ele sacrificou 6 meses da carreira dele pra ver o Pedro ir pra seleção. E ele não ia. E o Pedro foi artilheiro da Libertadores nesse período. Mas ele foi um dos maiores Com, assistentes. com isso, com a ajuda É? do. Isso que eu quis dizer. Não com a ajuda só do Gabigol, com a ajuda daquele outro, do trio. Né? Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Não, e vamos lá, e do Rodinei, porque o Rodinei deu muita assistência também. E o Rodinei virou um craque no final, né? É. Entre aspas, virou um craque. Não, e aí inclusive, só vou rapidinho. O Pedro foi pra seleção e o Rodinei só não foi porque ele era folclórico. Porque se ele não tivesse o folclore em torno do nome dele, ele teria ido pra Copa. Tá? Porque se Daniel Alves foi, ele Uhum. poderia ter ido com tranquilidade. Mas enfim, Faz vamos, o sentido. assunto não é Copa. É, então, assim, o Argel, e eu, quando o que me incomoda em alguns flamenguistas não é o desrespeito ao Pedro. É alguns flamenguistas quererem dar ao Pedro o mesmo peso que o Gabigol. Ok? Eu entendo que o Pedro tem que ter o espaço dele, eu entendo que o Pedro tem que ter os momentos dele, eu entendo que quando o Gabigol tá mal, o Pedro tem que entrar, tudo isso é perfeito. Mas querer colocar o Pedro no mesmo nível, no mesmo pé, no mesmo pedestal do Gabigol, para mim, é inaceitável. Ah, vamos imaginar uma situação hipotética, lá na época do Dorival Júnior, com a ausência, né, via contusão do Bruno Henrique, que o Pedro despontasse e virasse o melhor centroavante do mundo. E aí, com o retorno do Bruno Henrique, o Pedro arrasando. Se o Gabigol fosse para o banco, e uma vaga na frente seria do quarteto ofensivo, né? Seria do Arrascaeta, a outra do Everton Ribeiro, a outra do Bruno Henrique voltando, e o Pedro sendo o cara, fazendo 2, 3 gols todos os jogos. Eu aceitaria banco? Eu acho Situação que não. hipotética. Eu acho que não. Mas são perfis diferentes. Porque o Pedro, Argel, tem um histórico desde quando ele chegou. Lembra lá da mãe dele chorando. Entendeu? Tem um histórico de chorar, de pedir, de implorar pela posição. Uhum. E o Gabigol, na única vez, primeiro, ele cedeu para deixar o Pedro ser seu centroavante. E na única vez que ele virou e falou assim: Eu quero ser o centroavante. E o Dorival respondeu para ele: mas hoje quem está jogando centroavante é o Pedro. Ele virou e falou: O quê? Então eu vou treinar e vou brigar pela minha posição. O modo de encarar é diferente. Uhum. O Gabigol, ele entendeu o que é ser ídolo do Flamengo. O Gabigol é Argel. E pode até ser banco de voltar, mas ele é o segundo maior ídolo da história do Flamengo hoje. E talvez a gente, nós dois, que somos mais ou menos da mesma geração, que Uhum. vimos o Zico jogar, que vimos Júnior, vimos Leandro, vimos Adílio, vimos Andrade e tal, talvez a gente não dê esse peso pro Gabigol. Sim, Mas eu sei toda, disso. mas toda a massa de 30 anos, Sim. 32, 33 anos de idade para baixo, vê o Gabigol como quase um Zico. E na minha opinião, eu vou falar a minha opinião, Uhum. daqui a 10 anos, o Gabigol hoje tem 26, 27, que é 10, 12 anos, quando ele aposentar, mesmo que ele não aposente no Flamengo, né, parece que ele renovou o contrato até 2028, mas mesmo que ele não jogue no Flamengo, vá embora tal, ele vai estar entre os 4 ou 5 maiores artilheiros da história do Flamengo, que fez gol em 3 finais de Libertadores, que trouxe Até agora. até agora, por enquanto, que trouxe 2 Libertadores pra gente, que tem um histórico em cima dele muito grande, é o cara que mais fez gol em Libertadores do Brasil, é o maior artilheiro do Flamengo em Libertadores. Quer dizer, é muito peso em cima dele pra gente, daqui a 20 anos, 15 anos, quando ele parar de jogar e a gente estiver lá naquela mesa de bar, lembra de 2019, não sei o quê, a gente vai falar dele, cara. Entendeu?
E lá talvez muita gente nem lembre do Zico como jogador. Vai lembrar da história do Zico, não Uhum. do Zico como jogador. Porque o Zico tem um outro caso, né? O Zico mudou o patamar do Flamengo. Deixou de ser um time regional para ser um time nacional. Então é outra conversa. O Gabigol deu uma retomada, mas o Flamengo já era o que é, né? Já era a potência. Então, nunca vai ser alcançado. O Zico é inatingível. Eu ouço muita gente falar que o Flamengo. ah, ah, não, deixa eu até corrigir, que o Gabigol é, é mais Flamengo, porque ele tem aquele espírito, né, despojado, marrento e tudo mais, enquanto o Pedro é todo certinho. E ele não serve para o Flamengo. Então o Zico também não serviria para o Flamengo. Faz sentido isso? Você viu uma entrevista que o Zico deu recentemente sobre isso? Não, não. O Zico comentou exatamente o que você falou. Exatamente. Não, Não, não. não, Foi coincidência. não Não vi, não. O que, que você me diz? foi exatamente isso. Alguma coisa muito semelhante que ele virou e falou assim: mas eu não tinha o estilo Gabigol de vibrar e nem por isso eu não sou ídolo do Flamengo.